Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar com você mais uma vez, mais um domingo. Que domingo lindo, né, queridos? Dia 31 de maio. Chegamos então ao último dia desse mês de maio, um mês de grande crescimento para nós. Eu sei, queridos, que esse mês ele frustrou o inferno, porque se achava que a igreja de Jesus ela ia enfraquecer, ela ia murchar, ela ia perecer no seu crescimento, no seu conhecimento da palavra. Enganaram-se demais, né? As forças, as hostes do inferno se enganaram, porque nesse mês de maio, como foi no mês de abril, nós, dentro dessa pandemia, dentro desse isolamento social, não perdemos o foco de crescermos em conhecimento, em graça daquele que é a razão da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. E tem sido assim, né, irmãos? EBDs maravilhosas, quartas-feiras de crescimento no conhecimento de Jesus através das suas parábolas, domingos à noite, nós investindo pesado na família, no crescimento da família, dando orientações bíblicas para que a família possa praticar na sua convivência diária. Domingo passado nós nos surpreendemos e foi maravilhoso, com um ensinamento bíblico cheio de conhecimento através do nosso pastor Paulo, não é isso? E hoje estou eu aqui retornando para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Chegamos então à nossa lição 9, nesse dia 31 de maio, não é? Estudando a vida do apóstolo Paulo e tudo aquilo que ele nos orientou de conhecimento através das suas 13 cartas, nós estamos aprendendo o que ele quis nos dizer do Senhor Jesus, da sua salvação, do seu grande feito na cruz do Calvário, da sua obra salvífica, redentora, de reconciliação, de justificação. Nossa, quantas coisas Jesus Cristo, presente de Deus, realizou em nossa vida. E hoje nós vamos estar estudando mais um dos grandes privilégios que a graça nos trouxe, que a morte de Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo nos trouxe, que foi o de nos tornarmos igreja de Jesus nessa terra. E o tema da nossa lição hoje é a igreja, Cristo presente no mundo. Lição 9 da nossa revista. Já estou aqui com o computador, já estou aqui com as minhas anotações, para que nós possamos estar estudando um pouquinho sobre a igreja, Cristo presente no mundo. Nosso texto básico, Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia. O texto básico é Efésios 4, de 1 a 16. Nós vamos estar lendo agora os versículos de 1 a 6. Depois nós vamos estar lendo 15 e 16 durante a lição, mas deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar lendo outros textos bíblicos, ok? Efésios 4, de 1 a 6, fala assim: a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Grave essa palavra, essa frase. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a presença, ou melhor, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é o nosso, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vou ler o versículo 7. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. Amém. Vamos lá então, irmãos, estudar um pouco sobre aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, quis nos mostrar, quis nos explicar sobre a presença da igreja de Jesus nessa terra.
A igreja, como o comentarista afirma, né, na sua introdução, é a mais fantástica instituição na face da terra. Pastor Exaltino, ele afirma isso na sua introdução. Querido, nós sabemos, né, que há três instituições reconhecidas divinamente, reconhecidas por Deus nessa terra. A família é a instituição mais antiga, porque foi a primeira a ser criada ainda no Éden. A segunda instituição reconhecida divinamente, reconhecida por Deus, formada por Deus, é a igreja. Ela foi criada, foi formada, foi idealizada por Deus. E a terceira instituição reconhecida divinamente é o Estado. Por isso que a palavra nos orienta a obedecer os nossos governantes. Porém, a Igreja de Jesus é a única instituição eterna. A família, queridos, ficará nesse plano, na terra, e é importantíssimo. A primeira instituição criada por Deus. O Estado ficará nessa terra. Agora, a igreja, ela é, e nós vamos ver durante a lição, uma instituição criada por Deus para a eternidade. Ela sempre existirá. Por isso, talvez, ela seja tão perseguida, tão odiada, né? Quantos e quantos já se levantaram em perseguição contra a igreja, desejando destruí-la, desejando paralisá-la, desejando acabar com ela. Isso não é de agora, não. Isso é muito antigo. Desde lá da igreja primitiva, o projeto e sonhos de muitos líderes, né, de governantes, era destruir a igreja. Porém, queridos, Cristo a amou. Cristo amou a igreja e morreu por ela. Isso a faz ser única, uma instituição única na sua grandeza, porque Jesus, o Filho de Deus, a amou e morreu por ela. Quer ver? Vai um pouquinho à frente, Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí está especificado duas instituições criadas por Deus, né? A família e a igreja. Jesus orientando aos maridos que amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja e morreu por ela. O amor de Jesus, então, não foi pouco pela igreja, né? Jesus teve a iniciativa de amá-la tanto a ponto de morrer pela sua igreja. Fato é, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Durante, queridos, toda a história da igreja, aqueles que a perseguiam foram surpreendidos. Quanto mais perseguição, mais forte. Quanto mais desejo de acabar com ela, mais ela explodiu, mais ela expandiu, mais ela cresceu. Por isso ela é tão surpreendente. Apóstolo Paulo, esse que nós estamos estudando, né, nesse trimestre, a vida do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta e outras, também amou muito a igreja, muito, e se doou por ela. E ele, queridos, é um exemplo para nos explicar o que é a igreja, nos mostrar, nos escrever, porque ele foi um dos perseguidores da igreja que se apaixonou por ela. Então ele viveu os dois extremos, de perseguidor da igreja e aquele que é capaz de se doar pela igreja de Jesus, a exemplo do seu mestre Jesus Cristo. Quer ver? Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29, palavra do apóstolo Paulo diz assim: Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Paulo, então, mostrando a sua relação estreita com a igreja.
a sua doação estreita e o quanto ele se preocupava com essa igreja sendo perseguida vorazmente pelo Império Romano e por tantos outros. Então, ele foi um perseguidor que se tornou um apaixonado, aquele que se doou pela igreja de Jesus Cristo. Então, vamos entender um pouquinho nessa manhã, em nosso EBD, em nosso estudo bíblico, o que igreja é essa que o apóstolo Paulo está nos falando? Que igreja é essa que ele se preocupa tanto? Que igreja é essa que ele se doou? Que igreja foi essa que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi capaz de amá-la tanto e morrer por ela? É isso que nós queremos entender com os queridos e com as queridas. Vamos lá, então? Nosso primeiro tópico da lição. O que é igreja? Vamos entender, então, queridos? Bom, o termo grego para igreja, utilizado pelo apóstolo Paulo e por muitos outros escritores bíblicos, é eclesia. Esse termo é utilizado pelo apóstolo Paulo. Inclusive, nós podemos destacar que ele utilizou esse termo 72 vezes em suas cartas. Eclesia. O que seria eclesia, pastora, dentro do sentido grego? Seria chamar. Nós traduzimos essa palavra eclesia como chamados para fora, chamar. E isso dentro, né, do histórico, do contexto grego, significa a convocação de um grande exército para a guerra. Ou seja, eclesia, chamados para fora, chamados para a militância, chamados para a composição de um grande exército. Paulo, queridos, uma observação para nós que vai nos trazer clareza nessa manhã. Apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento, todos os outros, nenhum deles, nunca nenhum deles utilizou esse termo grego para exemplificar, para traduzir o prédio, a instituição, o templo. Nenhum deles. Nunca coube o termo grego eclesia, chamados para fora, chamar, convocação de um exército, coube a prédio, a instituição. Isso é nós que nos acostumamos com isso. A dizer, domingo eu vou na igreja, domingo eu tenho culto na igreja, domingo vamos visitar a minha igreja, mas dentro do original grego, essa tradução não é legal, ela não é correta. Esse termo, eclesia, não é prédio, não é templo. Queridos, mas quando o apóstolo Paulo e os demais escritores demais escritores do Novo Testamento, utilizam esse termo eclesia, eles estão querendo sempre anunciar um ajuntamento de pessoas. Então, queridos, esse termo significa gente. Esse termo ele pode ser traduzido por povo, por pessoas, não prédio, mas pessoas. Ou seja, a igreja de Jesus é composta por pessoas. É um ser vivo, não é parede, não é prédio. Por isso que nós estamos dizendo, querido, afirmando que no meio dessa pandemia o templo está fechado. Porém, a igreja, que é composta de pessoas, está reunida em muitos lugares. A Igreja Batista do Bandeirantes hoje está em Silva Jardim, está em Itaboraí, está em Tanguá, está lá em Duque de Caxias, na casa da nossa querida irmã, está em Niterói, na casa da irmã Daci, está espalhada, né, por esse Brasil, por tantas localidades, por tantos bairros, porque a Igreja de Jesus é composta por pessoas, por gente. Um resumo, então, para que a gente possa entender o que é a igreja e ficar gravada em nosso coração. Vamos lá? Igreja é um grupo de pessoas reunido em nome de Deus por causa da fé em Jesus. É isso. Humanamente falando, traduzindo para o português, igreja é um grupo local de pessoas,
reunidas em nome de Deus por causa da fé em Jesus. Esse é o resumo do que seria igreja. Eclesias, chamado, convocado para um grande exército. Primeiro tópico da nossa lição, então, ou melhor, o segundo tópico da nossa lição, então, é a dimensão universal da igreja. A dimensão universal, a dimensão grandiosa, a dimensão para o mundo da igreja. Bom, a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, ela é considerada a rainha das epístolas, ou seja, a rainha das cartas. Por quê? Nela está contido o maior tratado teológico referente à igreja. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele bate pesado, ele escreve teologicamente, nos ensinando e nos mostrando o tratado teológico completo sobre o que é a igreja de Jesus Cristo. Aqui nós observamos, nessa carta aos Efésios, que a igreja não somente é o local, a igreja local. A Igreja Batista em Bandeirantes é a eclesia, a igreja de Jesus. Mas nós começamos a observar algo muito maior, algo muito grandioso, algo muito poderoso que só poderia sair do coração de Deus mesmo. Nós passamos a observar então a igreja como Assembleia Universal. O que seria isso, pastor? Não é composta somente de salvos do local. Não é composta somente sobre salvos de Bandeirantes 1, de Tanguá. Mas a Igreja Universal, queridos, ela é composta dos salvos do mundo inteiro. Oh, aleluia! Então, ou seja, nós aqui em Bandeirantes somos igreja, Assembleia Universal, com os nossos queridos que estão no outro lado do mundo, no Japão. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, nós temos compromisso da Igreja de Cristo com cada um desses queridos. É por isso, irmão, que nós precisamos interceder pela igreja que está em todo o mundo. Eles são Igreja de Jesus conosco. Vamos ler Efésios, volta um pouquinho. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Jesus: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Igreja é corpo de Jesus, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa palavra corpo aqui está no singular. Não está para a igreja, está no singular, e corpo também está no singular. Por Deus foi entregue a Jesus, o cabeça da igreja, a igreja, o corpo, um só. Isso mostra a universalidade da igreja. Não é uma igrejinha em vários locais, Jesus com um corpo num monte de lugar, não é isso não. Um corpo só, uma igreja só, a universalidade da igreja. Nesse momento, queridos, eu quero ver com vocês algo que não está na nossa lição, mas eu vou passar rapidamente. Porque nós usamos alguns termos teológicos e talvez isso possa trazer confusão ao amado irmão, e só para dar um esclarecimento. Alguns termos que nós usamos para a igreja. Um deles é a igreja sofredora. Recebe o nome de igreja sofredora. Igreja sofredora, irmãos, seria a igreja dos nossos cristãos primitivos. Aqueles que morreram para que a igreja de Jesus começasse. Lá atrás, igreja sofredora. Falamos também, comentamos também sobre a igreja militante, que somos nós. O que seria isso? Esse termo militante realmente é o termo militar. Lembra o significado de eclesia? Convocados para um grande exército, é isso que somos.
nós estamos com a fé da igreja sofredora, passando por essa terra, militando em nome de Deus, num grande exército, para manter a igreja de Jesus viva, o corpo de Jesus vivo, protegido de toda investida. E nós usamos um terceiro termo que se fala igreja triunfante ou igreja vitoriosa. Essa é a igreja eterna. Lembra que eu falei lá atrás que a igreja é uma instituição pensada por Deus para a eternidade? Sim, ela vai estar no céu. A igreja triunfante, vitoriosa, composta por todos aqueles salvos em Jesus, que passaram pela igreja sofredora, que passaram pela igreja militante e agora estarão na eternidade, na igreja triunfante, a vitoriosa em Cristo Jesus. Universalidade da igreja, então, os salvos de todo mundo compõem uma só igreja, um só corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Tópico 3 da nossa lição fala assim: a igreja, corpo de Cristo. É o tópico 3. Igreja, corpo de Cristo. Vamos entender um pouquinho isso? Aí eu vou pedir para o querido voltar ao texto bíblico básico, Efésios capítulo 4, e nós vamos estar lendo versículos 15 e 16, ok? Depois eu vou dar uma pincelada no 11. Corpo de Cristo. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: antes, vou recomeçar. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vou ler o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui embaixo fala, na medida em que cada um realiza a sua função. Queridos, como é complicado nós entendermos isso, que o corpo de Jesus, ele é um só, e que todos os que compõem o corpo de Jesus são muito importantes. Não há pessoas de valor diferentes na igreja de Jesus. Não há. Essa história, eu vou tratar bem fulano porque ele é importante, ele é grande. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui é um pecador, um corrupto, uma pessoa que não merece salvação. Isso não existe na igreja de Jesus. Não pode existir. Preste atenção. Nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, não sobre uma instituição humana. Queridos, aqueles que querem ficar apegados à instituição humana perecerão na instituição humana. Nós precisamos ver a igreja como sendo o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, nós somos orientados a suportar uns aos outros em amor. Como disse o versículo 2 e o 3. Façam tudo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja de Jesus, ela precisa ter paz para militar dentro de si. Um exército não pode lutar um contra os outros, senão pereceremos. Tem que ser um por todos e todos por um contra as forças do maligno, contra a força do mal, e não contra um como os outros. Na instituição chamada igreja, no templo, é tão comum nós vermos pessoas um contra os outros. Quando nós vemos isso, nós pensamos assim, eu penso assim, está tão longe do propósito de Jesus, tão longe. Quando alguém da igreja de Jesus, do corpo de Jesus, se põe a olhar para o outro com indiferença, a buscar guerra ao invés de paz, a não respeitar as diferenças, ele está muito longe do corpo de Jesus. Queridos, esse versículo 11, 15 e 16, ele mostra para a gente alguma coisa muito importante. Nós somos um corpo só, fato.
Jesus é o cabeça, o único. Mas esse corpo de Jesus, ele é formado por membros com funções diferentes, como o corpo da gente. Cada membro, cada órgão do corpo humano, ele tem uma função diferente um dos outros, porém que se completam. Não há função que não seja importante para o bom funcionamento do corpo. Querido, se o seu rim para de funcionar, todo o seu corpo sente. Mas a função do rim só ele faz. O coração é um só. E a função que ele faz, ninguém faz. Mas se ele parar de bater, todo o organismo, ele morre. Assim é a igreja de Jesus. Somos diferentes. Cada um tem uma função, uma importância, um nível de conhecimento, de atributo diferente. Um pastor, um mestre, um ensina, um faz. Um é de botar a mão na massa, o outro é de pregar, mas não tem diferença. Nós somos um corpo e cada função tão importante para o reino de Deus. Queridos, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos saber disso. Igreja de Jesus não pode, queridos, achar, eu vivo muito bem sem aquele irmão, eu vivo muito bem sem aquele, eu vivo muito... Nós dependemos uns dos outros porque somos corpo de Cristo, salvos por Jesus. E quando a palavra diz suportando uns aos outros em amor, está dizendo suporte as diferenças. Nem todo mundo é igual, graças a Deus por isso somos diferentes. Porque se somos diferentes, nós nos complementamos. E uma coisa que nós não podemos esquecer, Jesus Cristo, ele é visto em nós. Jesus Cristo, irmãos, ele é visto através do vínculo da paz, como está escrito no versículo 3, pelo vínculo da paz. A igreja que faz guerra, o corpo de Cristo que faz guerra, não promove o vínculo da paz. Ao invés de atrair os descrentes, nós repelimos, colocamos essas pessoas para o inferno. Que as pessoas dizem assim, eu vou viver na igreja de Jesus no meio da guerra, eu fico logo no mundo. Nós precisamos entender o que faz a igreja crescer e se fortalecer, a palavra de Jesus ser entendida, Jesus Cristo ser compreendido, é o vínculo da paz que está sobre o corpo de Cristo, que somos cada um de nós, pessoas diferentes, porém que se completam. Queridos, tópico 4 da nossa lição, não se preocupe, nós já estamos terminando. Diz, igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Vou repetir, igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Eu quero ler com os irmãos o comentário do pastor Exaltino. Primeiro tópico da lição, primeiro parágrafo do tópico 4 da lição, do comentário do pastor Exaltino, diz o seguinte: é triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja, porque não gostam de um aspecto, parecem que querem que os demais sejam seus clones, ou se decepcionam com alguém, esquecendo-se de perdoar, e parece que nunca decepcionaram alguém, atacam a igreja. Estranho, falam mal da sua assembleia, da eclesia da qual fazem parte. Meu Deus, quando eu li isso, queridos, eu fiquei estarrecida e disse para mim mesma, eu não quero fazer parte desse povo dessa forma. A igreja de Jesus, um privilégio deixado para nós nessa terra. A igreja local não pode ser composta de pessoas assim, que não respeitem a diferença. Por isso querem que os outros sejam seu clone, cópia sua. Se não fizer o que eu faço do jeito que eu faço, para mim não serve. Queridos, somos diferentes, mas nos completamos. As pessoas que se decepcionam com a igreja, atacam, se decepcionam talvez com um irmão ou com outro, acabam atacando a igreja, esquecendo o vínculo do perdão, o vínculo da paz. E também, irmãos, geralmente esquecemos que nós também decepcionamos outras pessoas. Não são só as pessoas que nos decepcionam, nós também decepcionamos pessoas, porque nós somos pessoas imperfeitas. Fiquei assim triste quando eu li isso. Mas infelizmente, irmãos, nessa caminhada minha cristã, nascida e criada no Evangelho, né? Na minha família sempre foi cristã. Quantas vezes eu vi isso?
Quantas vezes eu vi isso? E como isso dói no meu coração, você imagina no coração de Jesus, que amou tanto a igreja e morreu por ela. A igreja local tem defeitos. Isso é uma informação que eu quero te dar. E sabe por que a igreja local tem defeitos? Porque você está lá. A igreja local, ela tem defeitos porque eu estou lá. E nós, como seres humanos, somos imperfeitos. Não há igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo era composta por pessoas, por gente, por ser humano. Se a igreja de Cristo fosse o templo, o edifício, tinha um monte perfeito. Sabe por quê? Porque os engenheiros são excelentes, porque os construtores são excelentes. Então, estão ali medindo tudo milimetricamente. Poderia ser perfeito se fosse composto de tijolo e cimento. Mas a igreja de Jesus é composta por gente e pessoas imperfeitas. E eu quero te dar um dado. Isso sempre foi assim. Muitos de nós diziam assim, eu queria voltar à igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse perfeita, e ela não foi. Uma prova que a igreja primitiva não foi perfeita são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Lembra? Ele vivia preocupado com as igrejas. E todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu eram de orientação para a igreja local, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja na Galácia. Tudo foi orientando para que problemas, situações difíceis fossem resolvidas dentro da igreja de Jesus. Ou seja, sempre composta por pessoas imperfeitas. Nós precisamos entender isso, que o único perfeito é Jesus. E nós todos, incluindo a mim, incluindo ao irmão, somos pessoas imperfeitas, carentes da graça de Deus. Tudo bem, a igreja, ela é imperfeita nessa terra, mas eu tenho uma boa notícia. Ela será perfeita no céu. A igreja triunfante de Jesus, ela será perfeita. Por isso, queridos, a igreja sendo o corpo de Jesus nessa terra, enquanto está militando, está guerreando, nós entendendo que ela é o corpo de Jesus, nós não podemos odiá-la. Nós não podemos maltratá-la, lembrando que essa igreja é composta por pessoas. Concluindo a minha fala, então, como corpo, precisamos dizer não ao isolamento. Como corpo, precisamos dizer não ao isolamento. Pastora, o que você está querendo dizer? Que nós devemos sair do isolamento social por causa da pandemia do Covid? Não estou dizendo nada disso. Essas questões do Covid, nós precisamos respeitar o isolamento para não sermos contaminados. O que eu estou dizendo é o isolamento como corpo de Cristo. Eu sou mão, posso viver sem essa mão, não quero mais viver junto. Eu sou olho, quero viver sem esse olho, não quero mais viver junto. Eu sou braço e quero viver sem a perna, quero viver separado. Isso não é possível. Um corpo só não pode dizer não, não pode viver no isolamento. Cada um por si. Jesus, que é o cabeça, precisa de um corpo em unidade, como nós lemos nos primeiros versículos desse capítulo do 4. Precisamos um dos outros dentro da igreja universal, da igreja que está espalhada pelo mundo. Ser autônoma, irmãos, como nós batistas gostamos de dizer que somos, e essa é a nossa doutrina, ser autônomo não significa ser igreja isolada. Ser autônomo como instituição, dentro das regras institucionais, que são formas de organização, não significa poder ser isolada. Nós fazemos parte da Igreja Universal. Então, nós temos sim que andar em comunhão doutrinária com aqueles que pregam as mesmas doutrinas de Jesus, que são salvos por Jesus, em comunhão, em apoio constantemente. A igreja é de Cristo. Isso eu quero ressaltar com os irmãos. Se você puder, repita essa frase comigo para ficar gravada no seu coração. A igreja é de Cristo. Vamos de novo? A igreja é
de Cristo. O que significa? O dono é Cristo. Não pode haver dono humano, pessoas querendo ser dono da igreja, isso não dá certo. Nessa minha caminhada cristã, todos aqueles que eu vi se levantar como dono da igreja, aquele que manda, aquele que dá as ordens, aquele que decide, terminaram muito mal. Porque como a palavra fala de Deus, não se zomba. Se o dono é Jesus, é Ele que é o dono. Seres humanos não poderiam ser jamais, seres humanos imperfeitos, dono da igreja de Jesus. Ele é o dono. E outra coisa, ser um participante da igreja já é um grande privilégio, não queira ser dono. Sendo pessoas imperfeitas como eu sou e como o irmão ser participante já é um grande privilégio para cada um de nós fazer parte do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver intensamente como igreja militante o privilégio de sermos corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe o seu lar. E em Jesus eu quero ser um com você no corpo de Jesus Cristo. Deus te abençoe rica e poderosamente. Até logo mais, se Deus assim permitir.